Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 9 de Zacarias e hoje, que chuva, glória a Deus, né? Muito boa. Vamos começar orando. Coloquei um louvorzinho da One Sounds, A Espreita de Ti. Pense num louvor bom. Então, bora. Amém. Deus, obrigada pelo dia de hoje, obrigada por essa chuva que caiu, em especial por ter sido de madrugada, sabe, Deus, nesse descanso. Nós oramos por todos aqueles que estão nas ruas, sabe, Deus, sem ter um teto, um abrigo, um lar. Nós oramos para que eles venham a conseguir, sabe, Deus, que eles possam ter, o Senhor possa ter socorrido eles nessa chuva, seja fisicamente, né, dando um lugar para eles ficarem, como em suas emoções, espiritualmente, sabe, Deus, que nós sabemos que às vezes quando a situação fica muito apertada, Deus, o Senhor nos encontra. Nos encontra, Deus, às vezes no pior momento da nossa vida. E nós te agradecemos por isso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor não deixa o seu, sabe? O Senhor está o tempo todo de olho em cada um de nós, sabe, Deus? E há tantas pessoas para o Senhor cuidar, e o Senhor sabe como encontrar a cada um de nós. Então, nós somos gratos a Ti por isso. Nós somos gratos, Deus, porque só o Senhor nos vê e nos vê no mais profundo, no maior do nosso interior, onde nem mesmo nós às vezes estamos confusos, perdidos, mas o Senhor sabe onde mexer para trazer o nosso eu, as verdades, as promessas, quem o Senhor nos fez para ser. E por isso, Deus, nós nos colocamos neste momento diante de Ti para ouvir a Tua voz, a Tua palavra, para saber, Deus, qual o conhecimento, os insondáveis e inescrutáveis conhecimentos a respeito de nós e do Senhor que podemos ter. É o que nós oramos e Te pedimos neste momento de leitura da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Bora. Capítulo 9 vai dizer assim. Começa a chuva, começa, né, gente? Garganta doer. Mas glória a Deus. Vai dizer. Esta é a mensagem de Deus, o Senhor. Ele anuncia que a terra de Adraque e a cidade de Damasco serão castigadas. Tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. A cidade de Amate, que fica perto daquelas cidades, também é do Senhor. E as cidades de Tiro e Sidom, com toda a sua cultura, também são dele. O povo de Tiro construiu fortalezas para se proteger e amontoou tanto a prata como se fosse pó, e tanto ouro como se fosse lama. Mas o Senhor vai levar tudo embora. Ele jogará no mar as riquezas de Tiro, e a cidade será destruída por um incêndio. Quando os moradores da cidade de Asquelon souberem disso, ficaram com medo. O povo de Gaza também vai sofrer muito, e o povo de Ecrom perderá toda a esperança. O rei de Gaza morrerá e Asquelon ficará sem moradores. Mestiços morarão em Asdod. O Senhor diz: eu vou humilhar esses filisteus orgulhosos. Não vou deixar que comam carne com sangue, nem qualquer outra comida impura. Os que sobrarem desse povo serão meus e farão parte da tribo de Judá. Os moradores de Ecrom também farão parte do meu povo, como aconteceu com os jebuseus. Vou defender o meu povo dos seus inimigos e não vou deixar que os exércitos
que os exércitos deles invadam a minha terra. Nunca mais haverá um chefe cruel dominando o meu povo, pois eu tenho visto como tem sofrido. Alegre-se muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante e vitorioso. Mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém. Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até os fins da terra. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês, que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para a sua fortaleza. Voltem todos os que ainda têm esperança, pois vou lhes dar 2 vezes mais bênçãos do que os castigos que vocês receberam. Vou usar Judá como arco de guerra e o povo de Israel será as flechas. Os homens de Jerusalém serão a minha espada e com ela vou fazer guerra contra a Grécia. O Senhor aparecerá sobre o seu povo e atirará suas flechas, como se fossem relâmpagos. O Senhor tocará a corneta e avançará no meio das tempestades do sul. O Senhor Todo-Poderoso protegerá o seu povo. Eles derrotarão os soldados inimigos, e destruirão as suas armas. Beberão o sangue dos inimigos como se fosse vinho, e ficarão cheios como uma taça de vinho quando é derramado em cima do altar. Naquele dia o Senhor salvará o seu povo como um pastor salva as suas ovelhas. Eles brilharão no seu país como pedras preciosas numa coroa. Como será bom e belo esse país! Haverá trigo e vinho com fartura, e os moços e as moças crescerão fortes e bonitos. Amém. Essa é a palavra de Zacarias 9. Praticamente todo o capítulo a gente vê como o foco é Israel. Ontem mesmo a gente estava falando como Israel ela foi chamada para ser essa bênção para as nações, onde, palavras ali de que as nações, as pessoas, os povos veriam a nação de Israel e falariam: eu quero seguir o seu Deus, eu quero isso para mim. E aqui nesse capítulo 9 ele começa dizendo que todas as nações, vai dizer assim, a cidade de Amate que fica perto daquelas cidades também é do Senhor. As cidades de Tiro e Sidom com toda a sua cultura também são dele. Cidade de Damasco, tanto as cidades da Síria como as tribos de Israel são do Senhor. Aqui então a gente está vendo que o mundo inteiro é do Senhor. Mas como assim? Por que então que o foco está em Israel? Por que então que a gente, tudo gira em torno de Israel? De Israel veio o rei, de Israel veio as mensagens. Agora eu estou lendo a parte de Romanos. Então, Paulo vai falar muito sobre isso. Paulo vai falar, mas e aí? E a circuncisão, que era um motivo de contenda entre eles. Mas e aí? A circuncisão que foi ali estabelecida para os judeus agora não serve de mais nada? Deus abriu para os não-judeus e aí agora todo mundo está no mesmo bojo? E ele vai virar e ele vai falar: não, gente, a mensagem veio de vocês, a raiz veio de vocês, o ramo novo que a gente já ouviu veio de vocês. E aqui, nesse capítulo 9 de Zacarias, vai falar assim: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, para o seu rei, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde e está montado num jumentinho, filho de jumenta. Ele acabará com os carros de guerra de Israel e com a cavalaria de Jerusalém.
Os arcos e as flechas serão destruídos. Ele fará com que as nações vivam em paz. O seu reino irá de um mar a outro e desde o rio Eufrates até o fim da terra. Quem é esse rei? Jesus Cristo. Jesus Cristo, a gente sabe que ele vai virar certa vez para uma mulher que vai ali pedir a cura para sua filha. Porém, ela era uma, não sei se samaritana, uma gentil qualquer. Mas vai virar e vai pedir, ele vai virar e vai falar: eu não posso tirar o pão que é dos filhos e dar para os cachorrinhos. E ela vira e ela fala: mas mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem do pão da mesa dos filhos. E ele vira e ele fala: é isso que eu quero. É essa fé, independente se eu vim para os meus filhos, se vocês tiverem fé, todos vocês vão poder comer dessa mesa. Mas, entretanto, todavia, ele veio e a mensagem e tudo foi anunciado e a raiz, a semente, veio ali de Abraão, veio ali para o povo de Israel em primeiro lugar. Então é muito importante a gente entender essa trajetória, porque só assim a gente vai conseguir entender a importância de Israel e abençoar Israel e falar o que Deus fala, fazer o que Deus manda a gente fazer, Orem sempre por paz em Jerusalém, por paz em Israel. Então a gente precisa ter essa noção. E é isso. E aí tem essa outra parte aqui que diz: o Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, eu fiz uma aliança com vocês que foi selada com sangue. Por isso vou tirar o seu povo do cativeiro, daquele poço sem água. Prisioneiros, voltem para sua fortaleza, voltem todos os que ainda têm esperança. Como a gente sabe, aqui os profetas ainda estão tendo visões, ainda estão pensando em como fazer aquela reconstrução, em como eles iriam voltar, em como eles iriam continuar sendo o povo de Deus, sabe? Deus, cara, Zacarias e Ageu é tipo assim: eu quero todas essas promessas para mim. Se você não acompanhou, se você, às vezes ficar só, eu já falei sobre isso aqui, ficar só ouvindo, a gente não capta tudo que a palavra fala. Sabe? Então é importante ler os livros de Ageu e Zacarias. Eu não sei com você, mas isso tem falado muito comigo, tem surtido muito efeito, sabe? E a palavra de Deus, fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, sabe? E a gente só consegue caminhar com fé quando a gente só consegue caminhar na palavra de Deus quando a gente tem fé para isso, quando a gente acredita, quando a gente lê, a gente sabe que aquilo é com a gente, quando mexe com a gente. E aí a gente fala: cara, eu não consigo ficar inerte, eu não consigo ficar parado, sabe? Mediante essa palavra, eu vou fazer alguma coisa a respeito. E aí esse algo, às vezes vai ser uma coisa que você não quer, às vezes vai ser uma coisa que você tem medo, às vezes vai ser uma coisa que você, enfim, que você sonha, mas que você nunca teve coragem de correr atrás. Então é isso, meu tempo está se esgotando, eu não cheguei a usar todo ele, mas eu não vou começar aqui mais alguma coisa não, porque senão a gente passa. Amém? Espero que tenha sido bênção para vocês hoje. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Deus abençoe. Tchau, tchau.